Louvado seja Deus. Amém, irmãos. Meus irmãos, como eu falei aos irmãos no dia de ontem à noite, passou tão rápido, né? Já estamos juntos de novo, né? Louvado seja Deus por isso. Nós estamos aproveitando esse feriado para cultuar o Senhor. Você imagina que coisa boa estarmos aqui de manhã, cedo, para adorar, para cultuar o Senhor. Tem coisa melhor, né? A gente está num feriado desse. Às vezes a gente faz um esforço maior quando é para as coisas de Deus. A gente não tem que medir nenhum tipo de dificuldade, né? Para adorar e cultuar e exaltar o Senhor. Muito bem, vamos começar fazendo um breve resumo daquilo que nós vimos ontem, para ver se os irmãos estão aprendendo direitinho, e lembrem-se de gravar os sermões. Na verdade, como eu falei aos irmãos, esses sermões, essa série de estudos, não é apenas para os irmãos ouvirem e escutarem, mas é para gravar mesmo, para meditar, gravar, aprender, fixar na mente e aplicar ao coração e à conduta de vida em tudo aquilo que nós estivemos aprendendo no decorrer desses dias, dessas lições sobre o plano de redenção ou plano de salvação, ou seja, o ensino do Evangelho no qual o Senhor nos conduz, nos dá sabedoria para a salvação, que torna-nos sábio para a salvação em Cristo Jesus. Então vamos começar fazendo uma revisão. Ontem, amados irmãos, nós andamos por um texto, lemos um texto que está em Mateus. Eu vou dizer os versículos, foi 16 ao 30, e eu quero fazer duas perguntas aos irmãos. Qual é o capítulo que nós lemos de Mateus ontem? E qual foi a história? De quem foi a história? A quem Jesus estava conversando naquele momento? A primeira pergunta é, qual é o capítulo? Mateus, capítulo 19, do versículo 16 ao versículo 30. Muito bem, a narrativa histórica ali se trata de que pessoa? Isso, o jovem rico. Muito bem, bons alunos, estão bem. Então, vamos lembrar mais uma vez. Nós lemos o texto principal, Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 19, do verso 16 ao verso 30. Muito bem. E ontem nós estávamos apresentando, para início das nossas preleções, fazendo uma introdução sobre a importância de nós entendermos o caminho da salvação, o que é necessário para que o homem tenha a vida, a verdadeira vida, não é isso? Então, outra pergunta que faço aos irmãos agora é a seguinte: qual foi a pergunta que o jovem rico fez a Jesus? Qual era a sua pergunta? Qual era a sua dúvida? Qual era, irmãos? Isso. Tá na direção, é isso aí, mas literalmente, qual foi a pergunta dele? Literalmente, era entrar no reino de Deus, mas agora literalmente mesmo, porque o reino de Deus envolve a salvação. Quando a gente usa a expressão reino de Deus, envolve a salvação nossa, mas também envolve a vida sujeita e submissa ao Espírito de Deus. Envolve as duas coisas, envolve toda aquela questão, de forma geral, a nossa vivência para com a nossa relação com Deus. Mas ali ele tinha um conceito específico. A pergunta dele estava relacionada à salvação especificamente. Qual era a pergunta? Isso, ainda tem uma palavrinha, o que farei de bom, né? O que farei de bom para herdar a vida eterna? Rapaz, essa é a pergunta, podemos dizer assim, mais importante da vida. Será que teria outra pergunta mais importante do que essa? Será, irmão? É difícil, né? Eu acredito que podemos afirmar que essa é a pergunta mais importante da vida, né? Talvez a segunda para os solteiros aí seria, com quem eu vou me casar, né? Mas a mais importante da vida, podemos afirmar: que farei de bom para herdar a vida eterna? Por favor, às vezes eu tenho vontade de contratar um secretário ou a secretária auxiliar para escrever, porque minha letra parece um hebraico, né? A pergunta tem uma resposta ou não no texto? Jesus responde ou não a pergunta do jovem rico? Qual foi a resposta que Jesus respondeu para o jovem rico quando ele perguntou? Ele disse assim: o que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Aí o texto diz: respondeu-lhe Jesus: por que perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Aí ele diz: se queres, porém, entrar na vida, qual é a resposta? Amém. Ele diz: guarda os mandamentos.
Muito bem, secretário, pode escrever. A resposta de Jesus, guarda os mandamentos. Muito bem, você vê que por exemplo, na Reforma Protestante, muito se falou na justificação pela fé, e de fato, a Bíblia deixa bem claro que o homem é justificado pela fé, mediante a graça em Cristo Jesus. Mas pouco, você vê que o cuidado que nós temos que ter é de cometer um desvio da fé, um desvio doutrinário. Qual é? É o que está descrito pelo apóstolo Paulo em Romanos capítulo 6. Alguns estavam distorcendo a doutrina da graça, a doutrina da justificação pela fé. Diz assim, olha, pronto, tenho fé, não preciso de obra nenhuma, só Jesus é pronto, me basta, eu creio nele, não preciso mais praticar nada de... Eu não sou mais um pecador no sentido de que eu posso viver livremente sem cumprir a lei de Deus. Pessoas começaram a pensar isso. Começaram a pensar que elas não precisavam estar sujeitas aos mandamentos de Deus, que bastava a fé em Cristo. Então, é um cuidado muito grande que as pessoas devem ter para entender a justificação pela fé. Justiça pela fé não é, como eu diria a expressão, não é álibi, não é argumentação para se viver na iniquidade. Não é. Você pode ver que na resposta do próprio Senhor Jesus, ele vai dizer, bom mestre, o jovem rico pergunta, bom mestre, o que posso fazer de bom para herdar a vida eterna? Essa é a pergunta daquele homem, para alcançar a vida eterna. E Jesus responde, muito claramente Jesus responde, se queres, porém, entrar na vida, ele diz, guarda os mandamentos. Está escrito ou não está escrito? Está escrito. Então, nós somos justificados mediante a fé. Está nas Escrituras. Mas nós temos que entender que nenhum homem herdará o reino de Deus se de fato a fé dele em Cristo não o transformou. Se a fé dele em Cristo não produz fidelidade. Se a fé em Cristo de uma pessoa não está produzindo fidelidade a Deus, significa que ele não tem ainda Cristo, que ele não creu em Jesus de todo o coração, que ele não foi transformado pelo Evangelho. Mesmo porque os irmãos sabem, em Tiago as Escrituras são muito claras em descrever que a fé sem submissão aos mandamentos, ela não é verdadeira, ela é morta, é inoperante. Observe os irmãos, por que Jesus usa uma expressão como essa? Jesus, de repente, é como se ele tirasse o foco de si mesmo, mas ele não tira. Quando diz, ele poderia dizer, naquele momento poderia dizer, crê em mim. Porque ele sabia que, de fato, para que o homem pudesse ser salvo, precisava crer nele. Mas naquele momento Jesus, ele jamais ele se opõe à lei de Deus, mas ele veio para cumprir, ele é o cumprimento, ele veio para cumprir toda a lei de Deus, toda a lei do Senhor. E por isso, o que ele responde àquele jovem é, se queres ver a vida, guarda os mandamentos. Eu disse, seja fiel a Deus, seja leal ao Senhor. Veja como a obediência aos mandamentos não estão desassociados da nossa salvação, não estão desassociados da doutrina da justificação pela fé. Vou lhe provar por algumas palavras. Por exemplo, Jesus diz, aquele que não nega a si mesmo, não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo, que não toma a cruz. Jesus disse, se vocês me confessarem diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai, que está no céu. E se vocês negarem ele diante dos homens? Ele também há de negar diante dos homens. Vocês estão vendo que não há fé se não houver, se não há obras, se não há obras, não há fé, se não há fé, não há verdadeiras obras. Observe isso em todo o Evangelho. Jesus diz, aquele que tem os meus mandamentos e guarda, esse é o que me ama. Então não há possibilidade, são coisas que andam juntas e inseparáveis, meus irmãos. É como um corpo, fé, entenda que fé e obras, elas andam juntas como as células do nosso corpo. As células estão ali, repletas de todas as substâncias no nosso corpo. Se você arranca as células, o corpo deixa de existir. Assim também é a fé e as obras. Elas não se separam em momento nenhum. Não se separam de maneira nenhuma. Aquele que tem fé em Cristo é justificado. Todo aquele que é justificado pela fé em Cristo, ele se torna fiel a Deus, porque a lei de Deus é implantada em seu coração pelo Espírito Santo. Por isso que todo aquele que tem fé em Jesus Cristo, ele obedece e vive em obediência aos mandamentos do Senhor. E todo aquele que vive em obediência aos mandamentos do Senhor tem a vida eterna. Amém?
O que nós precisamos entender quanto a isso? Pastor, mas a palavra de Deus, ela diz, há momentos que a Escritura diz, vamos ver, por exemplo, que por obras da lei ninguém será salvo. Tem momento disso ou não na Bíblia? Sim. Mas o que ele está querendo dizer com isso? Veja, observe comigo, amados irmãos. Primeiro, veja o capítulo 2 de Romanos. Veja o capítulo 2 de Romanos. Deixa eu ensinar aos irmãos um conceito da salvação. Romanos capítulo 2, mas deixe marcadinho em Mateus 19, amém? Veja, Romanos capítulo 2, observe o versículo 13. Diz assim, porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Que incrível isso, espera aí. Agora vamos ver outra referência. Primeiro, qual foi o texto que lemos? Romanos, capítulo 2, verso 13, que diz o quê? Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Veja, agora deixa me mostrar aos irmãos Romanos 3. Romanos capítulo 3, mas vamos memorizar os versículos. Romanos 2, verso 13, diz que os simples ouvidores da lei não serão justificados diante de Deus, mas quem cumprir a lei de Deus. Em Romanos capítulo 3, eu quero que os irmãos observem o texto, que diz assim, olha só, versículo 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Como posso entender isso agora? Não é? Precisa ou não de um entendimento agora? Porque aparentemente o texto parece ser divergente um do outro, mas não é. Não há divergência. Os irmãos sabem, as Escrituras, a palavra de Deus, ela é inerrante. Ela não contém falhas ou deficiência ou qualquer contradição entre os seus versos. Veja, vamos observar o contexto. Versículo 21. E vamos ler até onde lemos. Romanos 3, 21 ao 28 diz assim, mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, por todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem de quê? Da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, está a jactância? Ou seja, onde está o orgulho humano? Onde está a soberba? Onde está o orgulho? A vaidade? A vanglória? Ele diz, foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Versículo 29. E porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso, ou seja, o judeu,
mediante a fé, o incircunciso, ou seja, nós, os gentios, que não somos judeus. Aí o versículo 31, isso significa que a lei está sendo anulada? De forma nenhuma. Versículo 31 ele diz: anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Deixa eu explicar aos irmãos, para que agora vocês possam entender os dois textos. Um dizendo, agora vamos olhar rapidamente os dois. No primeiro diz, Romanos 2 diz, porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Inclusive, isso aqui está em profunda harmonia com Tiago. E no capítulo 3, ele diz, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. E no versículo 31 ele diz, anulamos a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Como entender tudo isso? Como entender isso? Primeiro, vamos pensar o seguinte. Deixa eu fazer uma pergunta. Algum homem, os homens conseguem, pelas escrituras, conseguem ser irrepreensíveis. Certo? Consegue ou não? Segundo as escrituras, as pessoas podem alcançar e devem alcançar a irrepreensibilidade ou não? Sim. Mas irrepreensibilidade, a palavra irrepreensibilidade significa que a pessoa não vive necessitando de repreensão, que ela está vivendo uma vida íntegra, correta, santa, e que ela não tem a vida corrompida pelo pecado constantemente, que a pessoa vive de forma acima de qualquer acusação. Então, a pessoa irrepreensível, que anda uma vida reta. Agora, esta é a grande questão. Deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos entenderem aqui. Mas é possível viver sem pecar? É possível? Não é. Não é possível viver sem pecar. Por isso que em Romanos, em 1 João, pode abrir sua Bíblia lá, 1 João. 1 João, no capítulo 1, irmãos. Versículo 7 ao versículo 10. É muito importante você entender isso. É importante entender a justiça, a justificação pela fé, e o ato de tornar-se justo por obediência à lei de Deus. Como é possível isso? Se nós ainda somos pecadores. Entenda agora, você vai entender por que a salvação é pela fé e por que, de fato, o homem se torna justo também em cumprir a lei de Deus. Vamos entender isso. Veja aqui comigo. 1 João capítulo 1, verso 7. Todos abriram? Amém? Diz assim, ó, se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Observe o tom da palavra, a expressão aqui, ó. Se porém andarmos na luz, permanecemos andando na luz, em santidade, andando na luz de Deus, nos caminhos do Senhor. Ele diz, e mantemos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo. Então nós somos salvos porque o sangue de Jesus nos purifica do pecado e ele nos mantém andando na luz. Agora veja o versículo 8. Se dissermos que não temos cometido pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. Então, observe isso. Porque o homem, o mérito da salvação nosso não é a lei, o mérito, mas a fé em Cristo. Por quê? Porque não há homem que não peque, que não transgrida. Se você guardar toda a lei e transgredir um mandamento, você já seria digno de juízo e condenação. Por isso que, de fato, a salvação é pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Porque não há quem não peque. Por isso, você vai entender o contexto. Continue comigo. Se confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos pecado nenhum, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Agora veja o capítulo 2, a partir do versículo 1, diz: Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então entenda, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. E ele continua, olha só como ele está associando agora a fé e a obediência, mas entendendo que nós somos pecadores. Por isso ele diz que a nossa confiança tem que estar na justiça de Cristo, e não nas nossas obras, para que ninguém se glorie disso, porque ninguém realmente será salvo em si pelo ato das obras, mas sim pela fé em Jesus Cristo. E a fé em Jesus Cristo confirmará a nossa vida em Cristo quando nós vivemos em obediência à lei de Deus. Aí veja só, versículo 3. Ora, sabemos que temos o conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é o quê? É mentiroso, ou seja, ele não foi gerado na fé. É mentiroso. E nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. E nisso sabemos que estamos nele. Se fizermos o quê? Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Aleluia. Então, amados irmãos, quando Jesus disse, vamos fechar o pensamento. Quando Jesus disse, olha, o que é necessário para, a pergunta do jovem rico, o que é necessário para herdar a vida eterna, para ter a vida eterna? Jesus disse, se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Porque, de fato, ninguém vai entrar no reino do céu sem guardar os mandamentos. Só que entenda uma coisa. Em que se resume toda a lei de Deus? Em que se resume todo o mandamento de Deus? Se resume em 3 pontos. Todo o mandamento de Deus, amados irmãos, se resume em 3 pontos. O primeiro deles, 1 João, capítulo 3, versículo 23 e o 24, irmãos, diz, ora, o seu mandamento é este, que creiamos em nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda o seu mandamento permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Amém? Então, amados irmãos, observe agora outro texto comigo. Primeiro, lembre do texto. Nós lemos que texto que diz o mandamento de Deus? 1 João, capítulo 3, 23 e 24. E o que está dizendo o texto? Que o mandamento do Senhor é que nós creiamos em nome de quem? De Jesus Cristo. E que nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que ele ordenou. Aqui, ele está focando no amor uns com os outros. Agora, vamos para a palavra de Deus, no Evangelho. Vamos para o Evangelho de Marcos, amados irmãos. E vejamos o que as Escrituras nos falam. Sobre os mandamentos do Senhor, no capítulo 12 do Evangelho de Marcos. Um escriba, no versículo 28, Marcos 12, versículo 28. Chegando um escriba, Marcos 12, 28. Amém? Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe, qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus. O principal é, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor.
Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E o segundo é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre. E com verdade disseste que ele é único e não há outro senão ele. E de que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a força e amar ao próximo como a si mesmo excede todos os holocaustos e sacrifícios. Então, esses mandamentos aqui substituem toda a lei. Todos os holocaustos e sacrifícios, sim. Aí ele diz: vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou: não estás longe do reino de Deus. Já ninguém mais ousava interrogá-lo. Jesus não disse que ele já estava no reino, mas disse o quê? Não estás longe do reino de Deus. Ou seja, tu estás perto do reino de Deus. E o que lhe faltava? O que faltava ao escriba para que ele cumprisse todos os mandamentos? Oi? Isso! Ele estava faltando crer em Jesus. Ele estava faltando crer que Jesus, aquele que estava diante dele, que ele estava questionando, era o Messias, o Salvador do mundo, aquele que redime a Israel dos seus pecados, aquele que perdoa pecados, aquele que tira os pecados do mundo, o Cordeiro de Deus, o verdadeiro sacrifício que perdoa o homem dos seus pecados. Era isso que faltava. Então, a lei de Deus, nós podemos dizer que se resume em 3 pontos. Podemos dizer assim? Quais são os 3 pontos? O mandamento do Senhor, que nós creiamos em Jesus Cristo. Creiamos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Que Ele seja Senhor sobre nós. E que amemos a Deus de todo o coração e ao próximo como a si mesmo. Aí, é daí que nós entendemos a justiça de Deus. O homem, ele não é capaz de guardar cada detalhe da lei. O homem não é capaz de cumprir sem nunca falhar. Por isso que lá nós lemos, em 1 João capítulo 2, diz assim: irmãos, essas coisas eu vos escrevo para que vocês não pequem. Se todavia alguém falhar, quem é o nosso advogado? Então, a justificação é pela fé. Mas, no entanto, ele diz assim: se alguém diz o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Então, o homem também é justo diante de Deus, porque Cristo lhe traz o Espírito Santo, e o Espírito Santo implanta a lei de Deus dentro do coração do homem. Então, todo homem que crê em Jesus, ele tem a lei de Deus guardada em seus mandamentos. Logo, ele é justo diante de Deus pela fé em Jesus, e ele é justo diante de Deus porque ele guarda verdadeiramente os mandamentos de Deus. Ele guarda verdadeiramente os mandamentos de Deus. Agora voltem para a gente concluir, para você entender esse mandamento de Deus, do amar a Deus de todo o coração, para você entender o que é cumprir a lei de Deus na sua totalidade. Se você cumprir esse mandamento, irmãos, da fé em Jesus e de amar a Deus de todo o coração ao próximo como a si mesmo, você cumpre toda a lei de Deus e está salvo. Agora veja como cumprir isso. Volte para Mateus 19. O cumprimento da lei de Deus se resume em 2 atitudes: total fidelidade ao Senhor, Ele ser o único Deus da nossa vida. Não é ser perfeito, mas é andar, é trilhar o tempo todo no caminho da perfeição. Vocês entenderam? Pastor, como eu vivo a lei de Deus? Primeiro, Deus precisa ser o único Senhor do nosso coração. Ninguém vai entrar no céu se Jesus, Ele não for o único Senhor em nossa vida. Total fidelidade a Ele. Ele é o único Senhor. Deus ser o único Senhor, por meio de seu Filho Jesus, o único Senhor em nosso coração. Segundo, ninguém entrará no reino de Deus se ele não caminhar e trilhar pelo caminho da perfeição. Ninguém será perfeito nessa terra. Isso nós temos certeza absoluta.
Mas, no entanto, nós devemos ser irrepreensíveis. Nós devemos trilhar no caminho da perfeição. Todo aquele que trilha pelo caminho da perfeição, que está à procura da perfeição, herdará o reino de Deus. Qual é a prova disso? Hebreus 12, 14 diz: segui a paz com todos, e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. O que está escrito em Romanos também, no capítulo 2, lá diz assim, que a vida eterna é para os que, perseverando em fazer o bem, procuram glória e honra e incorruptibilidade. Você entendeu? Então, jovem rico, o versículo 18, 19 ao 22, ele diz, e ele lhe perguntou, quais mandamentos? Essa era a pergunta que ele queria. Respondeu Jesus, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Replicou o jovem. Será que ele ficou alegre aí, irmão Donato? Eu acho que nessa hora o rapaz ficou todo animado. Pronto, já estou garantido. Estou cumprindo os mandamentos. Será se estava? Olha só, na consciência dele ali, e eu acredito que ele estava cumprindo. Eu acredito. Ele estava cumprindo aqueles mandamentos, irmão. Só que ele estava cumprindo o mandamento, mas não estava cumprindo toda a essência do mandamento, todo o mandamento de Deus. Ele não estava cumprindo, ele estava cumprindo os mandamentos. Olha só isso. Ele estava cumprindo os mandamentos, mas não estava cumprindo todo o mandamento de Deus. Vou lhe explicar por quê. Tudo isso eu tenho guardado, observado. O que me falta ainda? Ainda bem que ele perguntou. Porque ele faltava. Aí Jesus olha para ele e disse assim, se tu queres ser perfeito, olha, o caminho da perfeição, que eu falei, tem que ser perfeito diante de Deus para ser salvo. Em que sentido? De cumprir todo o mandamento de Deus. Cumprir todo o mandamento não é ausência de falha, mas, no entanto, existe uma perfeição que Deus exige de nós. E ninguém vai entrar no céu sem ter essa perfeição. Qual é a perfeição que você tem que ter para entrar no céu? Qual é? Veja a descrição. Se queres ser perfeito, então vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E depois vem e me segue. Tendo, porém, o jovem ouvido essa palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas posses. Me diga, irmãos, qual era o problema do jovem rico? Sabe qual era o problema dele? É que ele cumpria os mandamentos, vários mandamentos, ali, todos os rituais da lei. Mas o único mandamento que era preciso, ele não, para os demais serem cumpridos, ele não cumpria. Qual é? Amar a Deus de todo o coração. Mas eu vou lhe explicar. O que aconteceu com ele é que ele tinha ídolos. A matéria era o Deus dele. Lembra que o chamar, lá em Deuteronômio 6, a lei do Senhor lá, quando descreve o principal mandamento, ele fala assim, ouve, ó Israel, o Senhor é o único Deus. O Senhor é o único Deus. Aquele homem era idólatra. Aquele homem era idólatra. Deixa eu explicar isso para os irmãos. Qualquer coisa na nossa vida que substitua o lugar de Deus em nossos corações nos torna idólatras. Se eu tiver um relacionamento ilícito, se uma pessoa tiver um relacionamento ilícito e ela não quer abandonar aquele relacionamento ilícito em detrimento da obediência à lei de Deus, é o quê? Idolatria. Ela não vai entrar no céu. Por que que o beberrão não vai entrar no reino dos céus? O beberrão não vai entrar no reino dos céus porque a bebida é o ídolo dele. Ele não aceita submeter a Deus para submeter a bebida. Por que que o jovem rico não está pronto para entrar no reino de Deus? Porque ele amava e confiava na riqueza e não em Deus. O ídolo dele era a avareza. Colossenses 3 diz claramente que nós devemos fazer morrer a natureza terrena, diz, e a avareza que é idolatria. Idolatria. Então, cumprir a lei de Deus é Deus ser o único Deus dentro do meu coração. Por exemplo, a Bíblia diz, alegrai-vos no Senhor. Se você viver deprimido pelas coisas do mundo, você é o quê?
idólatra. Se você não colocar a sua alegria no Senhor, amado irmão, você não vai entrar no céu. Se Jesus não for a alegria da tua alma, você não vai entrar no reino dos céus, porque você está idolatrando, você está amando mais as coisas do mundo, a vida desse mundo mais do que a Deus. Então, o grande mandamento do Senhor é esse, é que Ele seja o único Senhor dentro do nosso coração. É isso que Jesus está mostrando para aquele rapaz, que ele precisava ter Deus como o único Senhor dentro do coração dele, e que ele, se tivesse alguma coisa, entenda isso, se tiver algo na sua vida, entenda o que é salvação, que é ser salvo, que está no reino, que é fazer parte do reino de Deus. Ser parte do reino de Deus é não haver nada na nossa vida, nenhum impedimento que nos impeça de ser fiéis a Deus. Se houver na sua vida qualquer coisa na sua vida que possa ser um impedimento para que você seja fiel a Deus, é idolatria. Suponhamos que o seu trabalho lhe faça cometer crimes, se o seu trabalho lhe faça cometer atos ilícitos, que você sabe que é injusto, pecaminoso contra Deus, e por causa do sustento, você decida viver naquele emprego, você vai entrar no reino dos céus. Por que não? Porque o seu trabalho se tornou o Deus da sua vida. Então, esse mandamento, ele nunca poderá ser quebrado por ninguém que quer ter a vida eterna. Você não pode ter nada na sua vida que você não esteja disposto a renunciar por amor a Deus. Você entendeu o Evangelho? Quando alguém crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, ele se torna justo diante de Deus. E ele se torna justo diante de Deus porque dentro do coração dessa pessoa é implantada a lei de Deus e ele passa a ter o Senhor como único Deus de sua vida, por meio de Jesus Cristo. Por que somos justificados também, justificados pela fé? Ele diz, porque ainda somos pecadores, ainda haverá transgressões. No entanto, Deus tem que ser o único Deus no meu coração. O único Deus. Segundo, ainda haverá transgressões. Logo, o que me torna salvo? Se eu ainda sou transgressor da lei de Deus? É porque Ele propiciou os meus pecados. É porque Ele morreu pelos meus pecados. É porque Ele perdoa os meus pecados. É porque Ele me tornou justo, porque eu creio em Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Por isso que está lá naquela palavra, irmãos. Ele disse, se alguém, ele disse, irmãos, eu escrevo vocês para que vocês não pequem. Todavia, se alguém pecar, aí lembre do advogado. Creia em Jesus, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Louvado seja Deus, irmãos. Creiamos em Jesus de todo o coração. E o Espírito Santo de Deus há de habitar em nós e implantar a sua lei no nosso coração, e nós seremos fiéis a Deus nesse grande mandamento de amar a Deus de todo o coração, e não haverá ídolos, não pode haver ídolos dentro do nosso coração. O Senhor será único dentro de nós. Vamos orar, queridos. Pai querido, Deus soberano, Deus amado, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra, que a nossa confiança esteja em Cristo para a nossa redenção. E que nós, Senhor Deus, possamos encontrar a paz em Cristo e no mandamento do Senhor, de crer em Jesus, que Ele é o Cristo, o Filho do Senhor, e de que o Seu Espírito, Deus, confirma com o nosso Espírito que somos Teus filhos e que o Teu mandamento está dentro do nosso coração e que a nossa fidelidade ao Senhor confirma a nossa redenção, a nossa salvação, que somos justificados, nos tornamos justos diante do Senhor, porque a Tua lei está implantada dentro do nosso coração por meio de Jesus Cristo, pela fé em Jesus Cristo que nos salva. E por ter a lei do Senhor implantada dentro do nosso coração, o Senhor será o único Deus dentro do nosso coração, e nós estaremos dispostos a renunciar tudo, e nada nós estaremos presos. O jovem rico estava perdido, porque não estava disposto a renunciar os bens que tinha, porque amava os bens que tinha, porque estava preso como idólatra que amava a matéria e confiava na matéria, e nenhum idólatra herdará o reino de Deus. Mas o Senhor Jesus, Ele nos liberta da idolatria. Pela sua justiça, pela sua santidade, Ele nos liberta do pecado, da incredulidade, nos liberta para que Deus seja o único Senhor em nosso coração e sejamos lhe fiéis por lhe amar e não ter outro Deus além dele em nosso coração. Senhor, aviva a tua obra em nosso meio e abençoa esse momento de confraternização, de café da manhã, Senhor Deus. E graça te damos em nome de Jesus. Amém, Senhor.